Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Vini, nosso quadro de perguntas semanal em que eu respondo dúvidas de vocês sobre o canal, dou minhas opiniões sobre futebol. Queria já começar essa edição aqui agradecendo pela audiência da semana passada. O vídeo da semana passada, o último Pergunte ao Vini, já é o mais visto desde que a gente começou. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, por estarem mandando suas perguntas e também por estarem acompanhando. Bora agora para as perguntas do vídeo de hoje. A primeira pergunta do vídeo de hoje é do Ivan dos Santos. Ele perguntou: Seedorf é um jogador subestimado? Ivan, primeiramente, como eu sempre faço, obrigado pela sua pergunta. Cara, eu acho que sim, o Seedorf é um jogador subestimado. Talvez se fosse um outro jogador mais midiático com o currículo dele, esse jogador seria muito mais valorizado e muito mais falado. Eu acho que o Seedorf, pela bola que ele jogou e pelos títulos que ele conquistou, ele é um cara meio low profile, pouco falado. Vou dar alguns exemplos aqui. Ele jogou em vários times grandes, conquistou 4 vezes a Liga dos Campeões, sempre foi um jogador da primeira prateleira de seleção holandesa, então eu acho que sim, ele é subestimado e pouco falado. Um jogador que ao longo da carreira joga em Ajax, Inter de Milão, Milan, Real Madrid, não pode ser considerado um jogador qualquer. E outra, 4 Champions, sendo por 3 times diferentes, tá aí um feito que também pouquíssimos jogadores têm. O Seedorf é o típico jogador que, se fosse nos dias de hoje, ele ia valer brincando 100, 150 milhões de euros do jeito que o mercado da bola anda. A próxima pergunta é do Tobias Lopes. Ele perguntou: também queria gravar conteúdos de futebol, mas tenho medo de não dar certo e do julgamento dos meus conhecidos. Como lidar com isso, Vini? Tobias, um abraço pra você, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que é o seguinte, você tem que focar no que você quer fazer e não no que os outros vão pensar. Se você gosta de futebol, você quer fazer um conteúdo sobre futebol, faça sem se preocupar com o que os outros vão pensar e sem se preocupar se vão te apoiar ou não. O mais importante é você fazer o que você gosta e você tá feliz com o que você tá fazendo, com o que você tá produzindo. Quando eu comecei, poucas pessoas me apoiaram, foram mais meus amigos mais próximos mesmo e minha família. Eu já falei em outro Pergunte ao Vini que na escola, pessoas de outras salas principalmente, me zoavam pelo fato de eu estar começando. Hoje, olha onde eu estou e onde essas pessoas estão. Então eu acho que você tem que pensar em você mesmo. Não ligar mesmo para as opiniões alheias. Isso é algo que não vai ajudar em nada, não vai agregar em nada. Tem uma frase até que é muito famosa que diz que no começo poucos te ajudam, mas quando dá certo, muitos querem te aplaudir e tá do seu lado. E isso é uma grande verdade. Então, Tobias, se você quer começar a gravar, grava sem medo que vai dar tudo certo. Deixa de lado a timidez, as opiniões alheias, só faz o seu. Que, como eu já disse em outro vídeo também, com consistência, no longo prazo, você vai ser premiado. Eu não tenho dúvida. A próxima pergunta é do Kleber Sepp 1914. Pelo nome, já dá pra ver que é palmeirense. Ele colocou: você acha que o ciclo do Abel está chegando ao fim, Vini? Kleber, obrigado pela sua pergunta, obrigado pelo carinho de sempre. Sempre vejo você interagindo na minha rede social. Um abraço pra você. Eu acho que sim, o ciclo do Abel no Palmeiras está chegando ao fim. E é algo que é natural. Quantos treinadores por aí não foram extremamente vitoriosos e também tiveram os seus ciclos chegando ao fim? Você pega o Tite no Corinthians, o Jorge Jesus no Flamengo, o Guardiola no Barcelona, enfim. Até o Zidane no Real Madrid. Esses técnicos que foram muito vitoriosos, é normal que um dia chega a um ponto final a história. E com o Abel no Palmeiras, um dia não vai ser diferente. Já teve Felipão, já teve Luxemburgo, então Abel, uma hora ou outra, vai o ciclo acabar também. E eu acho que isso tá perto de acontecer, porque, particularmente falando, tem 2 anos já praticamente que eu não vejo um bom futebol no Palmeiras. Essa é a grande verdade. Sempre fica refém de um jogador em específico e de um monte de chuveirinho pra dentro da área. Sem contar que pelo próprio comportamento nas entrevistas, o Abel dá a entender que não tem mais o mesmo gás e a mesma vontade de ganhar que tinha quando ele chegou no Brasil. Então acho que sim, o ciclo tá chegando ao fim e é algo completamente natural. Vamos agora com uma pergunta do Marcos Augusto. Ele perguntou: você curte outros esportes? Basquete, F1 ou futebol americano? Marcos, obrigado pela sua pergunta e não.
minha parada é e sempre foi apenas futebol. Eu me lembro que na escola até alguns dos meus amigos gostavam de basquete, ficavam falando sobre NBA, sobre fulano, ciclano, só que eu nunca nem tive interesse de acompanhar, pra ser bem sincero. E olha que na minha cidade tem um time de basquete que há alguns anos ele era bem forte no Brasil inteiro, que era o Mogi Basquete. Então teve uma época que eu até cheguei aí em um jogo ou outro do Mogi Basquete, mas não dei muita sequência não, sempre tive mais interesse só por futebol mesmo. A próxima pergunta foi feita pelo Moisés86867, esse era o nome que estava lá na rede social dele. Ele colocou: Vini, boa noite, qual time é o favorito para ganhar o Brasileirão? Moisés, obrigado pela sua pergunta e eu acho que como acontece em todo ano, a gente não tem um único favorito. O Brasileirão ele é extremamente disputado e ele ao longo da competição tem muitas variáveis, então o time que agora tá jogando bem pode começar a jogar mal, pode perder um jogador por negociação, o treinador pode cair, muita coisa pode acontecer. Eu acho que é mais fácil eu apontar 4 favoritos do que propriamente apenas um. Eu acho que por investimento, por elenco, não tem como eu logo de cara não colocar como favoritos o Flamengo e o Palmeiras. Hoje o Flamengo tá jogando um bom futebol, o Palmeiras não está, mas a gente sabe que esses times que investem muito no longo do campeonato, eles conseguem ter um bom rendimento porque eles têm mais regularidade. Tanto que o Palmeiras, às vezes, mesmo sem jogar bem, é um time que dificilmente perde, dificilmente toma gols, então eu levo isso em consideração também. Então Flamengo e Palmeiras logo de cara já são os favoritos pra mim. Eu coloco na briga outros 2 times também, como os favoritos. O Botafogo, que querendo ou não é o atual campeão, manteve a base que foi campeã do ano passado, teve algumas perdas importantes, mas contratou também. E um time que eu acho que vem como um dos favoritos, mesmo sem ser muito falado, é o Internacional. Conseguiu quebrar a hegemonia do Grêmio no Campeonato Gaúcho, o Roger Machado tá fazendo o Inter jogar um bom futebol, então eu colocaria o Inter também na briga. E aí correndo mais por fora teria Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, mas os 4 favoritos pra mim, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Inter a princípio. Próxima pergunta é do Douglas Silva e eu queria já emendar ela com uma outra pergunta que eu achei parecida, que foi feita pelo Delfino Denilson. Vamos primeiro com a do Douglas Silva, ele colocou: boa noite, irmão. Quem é a sua referência como jornalista / estudioso do futebol que te inspira a buscar conhecimento sobre o esporte? Sucesso, irmão, sou seu fã. Douglas, um abraço pra você e obrigado pelo carinho. A pergunta do Delfino que eu disse que foi parecida foi a seguinte: seu narrador e comentarista esportivo predileto na atualidade. Então eu vou juntar meio que as 2 perguntas em uma e responder quais são os profissionais do futebol que eu mais admiro nesse sentido. Eu já tinha falado em outro vídeo do canal que eu sempre fui muito fã das transmissões da Globo, as mais antigas, e cresci ouvindo as narrações do Kleber Machado. Então tá aí um cara que até hoje eu gosto de ver as narrações dele, mesmo com ele uma vez ou outra se atrapalhando. Agora, tem um narrador que ele tem ganhado muita força nos últimos anos e eu gosto muito das narrações dele, que é um narrador que ele não é tão famoso, o nome dele é Rogério Vogan, se eu não estiver enganado. Ele narra jogos na ESPN. Ele narra jogos do Campeonato Espanhol, do Campeonato Inglês. Eu gosto muito, muito mesmo das narrações dele. Tá aí um cara que eu acho que tá em alta e merecia mais reconhecimento. Agora, comentarista não tem ninguém muito em específico não. Um comentarista que tá começando agora e eu tô gostando das análises dele, ele tá sendo um cara bem coerente no que ele tá falando, é o Felipe Melo, mas aí no caso é ex-jogador. Agora, jornalista mesmo, não tem ninguém hoje que eu esteja acompanhando muito e gostando. Vamos agora com uma pergunta do Gustavo.jm21. Ele colocou: é possível Real Madrid e Barcelona se enfrentarem na final da Champions League? Gustavo, um abraço pra você, obrigado por participar. Eu acho que não só é possível, como eu acho que isso vai acontecer. Real Madrid e Barcelona estão hoje em lados opostos da chave na Liga dos Campeões, e acho que pelo que eles têm jogado na temporada e pelos times que eles têm, eles vão avançar e vão chegar na final. Claro que no meio do caminho do Real Madrid tem ainda o PSG que tá jogando muito bem, tem o Arsenal que é o primeiro adversário, mas eu acho que o Real, pelo time que tem, pela tradição na competição, chegará na final. Enquanto o Barça do outro lado, mesmo tendo o Borussia Dortmund, possivelmente Inter de Milão ou Bayern de Munique, também acho que pelo que ele tem jogado, chegará na final. E aí imagina, nós poderemos ver na mesma temporada Real e Barça decidindo a La Liga, a Copa do Rei, porque eles já vão fazer a final, e ainda a Champions. Sem contar que nessa temporada já fizeram a final da Supercopa da Espanha, em que o Barcelona levou a melhor. Próxima pergunta foi feita pelo Ezequias PH. Ele colocou: e aí, Vini, com quantos anos você começou o canal?
manda um salve pra Duque de Caxias. Então um abraço pra galera de Duque de Caxias e também pro Ezequias. Eu acredito que eu já tenha respondido essa pergunta em outro vídeo, mas quando eu comecei mesmo, eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos. Agora, quando eu comecei na internet em si a me interessar por YouTube, eu tinha, acredito que uns 9 anos. Tanto que eu até vou colocar aqui pra vocês uma foto minha da época do Facebook com o filtro do Brasileirão de 2011. Então na época eu tinha ali uns 8, 9 anos. Se vocês olharem até aqui no meu canal, diz que o canal foi criado em 2011, mas na verdade eu criei o canal em 2011, mas não comecei a gravar na época. A minha ideia era criar um canal para eu ficar postando desenhos aqui nesse canal. Agora, começar a gravar mesmo foi ali só em 2015. Vamos agora com uma pergunta do _Eric22. Ele colocou: Vini, você acha que um treinador como Jorge Jesus tiraria a seleção brasileira dessa crise? Eric, obrigado pela sua pergunta, um abraço pra você. E eu acho que, em parte, sim. O Jorge Jesus ele é um bom treinador, um técnico de personalidade, tanto que eu nunca escondi que hoje ele seria o meu escolhido para poder dirigir a seleção brasileira. O que a gente tem que entender é que existe um mundo além do treinador. Por muito tempo a gente culpou o Tite, culpamos o Ramon, o Dorival, o Fernando Diniz, só que existe um ecossistema gigante dentro da seleção brasileira. Então, além da gente culpar os treinadores, Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, tem parcela também no fracasso que a seleção tem tido nos últimos anos, e os jogadores também. Então, o Jorge Jesus pode mudar esse panorama? Pode, mas os jogadores e o presidente também têm que fazer a sua parte. E como que eles podem fazer cada um a sua parte? Os jogadores terem mais vontade de vestir a camisa da seleção, de fato jogarem com raça, com organização. No caso do Edinaldo, dar tranquilidade para o treinador trabalhar sem nenhuma interferência externa. Aí quem sabe a seleção pode começar a apresentar alguma evolução. A última pergunta desse vídeo é do André Lucas Lima. Ele colocou: quem você acha que pode ser o sucessor do Neymar na seleção brasileira para puxar a responsabilidade? André, obrigado pela sua pergunta, achei muito boa a pergunta e por isso eu a selecionei. Sendo bem sincero, hoje eu não consigo identificar um jogador que seja o sucessor do Neymar na seleção brasileira. O Neymar, mesmo que ele não tenha Copa, como muitos argumentam, é um cara que os números dele na seleção são assombrosos. Tanto que ele é o maior artilheiro da história da seleção, maior assistente da história da seleção e por muito tempo nem teve grandes companheiros para ajudá-lo. Eu acho que é o seguinte, ainda não apareceu esse cara, ou pelo menos ninguém se apresentou para ser o sucessor do Neymar. Vini Júnior e Rodrigo, até agora, do que eu vi na seleção, estão devendo, não mostram que vão assumir esse protagonismo quando o Neymar deixar a seleção. Rafinha, também não. Um cara que muitos apontam que pode ser esse jogador é o Estevão do Palmeiras, mas eu ainda teria calma nesse sentido. É um jogador que ainda está surgindo no Palmeiras. Alguns jogos que ele deveria decidir para o Palmeiras, ele não decidiu, jogos grandes. Vamos ver como ele vai se sair agora no Chelsea da Inglaterra. Então eu acho que ainda é muito cedo para dizer. Mas no momento, não consigo ver ninguém com esse perfil de chamar responsabilidade e ao menos chegar perto dos números do Neymar. Acho que ainda é muito precoce a gente pensar em algo nesse sentido. Não vi um jogador com tamanha personalidade e com tamanha qualidade para se apresentar e fazer parte do que o Neymar fez. E sendo até bem sincero, eu acho que é algo normal. Quando você tem um jogador que ele é muito acima da média, quando ele é um extra classe, é normal que não apareça de uma hora para outra alguém para assumir o protagonismo dele. Podem pegar aí. Será que na Argentina vai aparecer alguém tão rápido para assumir o protagonismo do nível do Messi? Em Portugal vai aparecer alguém tão rápido para assumir o protagonismo no nível do Cristiano? Também acredito que será muito difícil. Então, bom, galera, essas foram as perguntas que eu respondi no Pergunte ao Vini desse sábado. Quer mandar sua pergunta para eu possivelmente respondê-la na semana que vem? Então você pode comentar nesse vídeo ou então mandar lá no meu Instagram, @ViniVainerCanalReserva, beleza? Então, bom, galera, agradeço a todos que acompanharam esse vídeo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva e compartilhe também. Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!